Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, nesta manhã de sexta-feira, trazendo o último pão diário desta semana, já agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e pedindo para você que você se inscreva no nosso canal, que você deixe seu like, compartilhe, abençoe vidas através do programa Pão Diário, do canal Avivamento da Última Hora, né? Aí já pedindo que se você vier aí no nosso canal Hypar, clique lá, Hypar no rank, para a gente poder ir crescendo no YouTube, né? Isso é um novo mecanismo que o YouTube disponibilizou para os canais, né, que estão em ascensão, que estão crescendo, e você pode nos ajudar fazendo isso, né? Você vai estar nos ajudando a propagar o Evangelho de Cristo. Então, já agora já entrando no tema da nossa mensagem, que é baseado na revista do terceiro trimestre de 2025, que tem como tema a Igreja em Jerusalém, a lição de número 12, que tem como tema o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. E o tema da nossa mensagem desta manhã é baseado no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, que diz: formando identidade cristã. E agora nós entraremos na leitura da palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Atos 11, 26. Bem, queridos e amados irmãos, o texto em que nós lemos vai dizer que um ano se reuniram todos ali, foram ensinados, instruídos e foram feitos discípulos. Foram pela primeira vez chamados discípulos de cristãos, né? Cristãos que somos chamados até hoje, né? Somos cristãos na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então a gente vê que esta questão da organização da igreja, ela não começou agora, não foi os homens de agora que inventaram. Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus é com decência e ordem, né? Então eles ali já prepararam os discípulos, instruíram eles na palavra, ensinando eles, e ali foram chamados de cristãos, né? Então é comum a gente ver algumas igrejas que ainda não têm uma estrutura como as Assembleias de Deus, não menosprezando as demais, porque muitas das vezes surgiram muitas igrejas após alguns desentendimentos entre lideranças, pessoas que também não tiveram. Eu não vou julgar, não vou entrar no mérito aqui, não é de Deus, não é de Deus, não. A Bíblia diz que o evangelho tem que ser pregado, né? E ainda que seja por amor, por porfia, ele tem que ser pregado, né? Só que nós entendemos que a organização da igreja é algo que se faz necessário. E a gente vê por onde a gente passa uma dificuldade muito grande de lideranças que não tiveram um aprendizado. Então tem um ditado que diz o seguinte: quem não senta para aprender, não é apto a levantar para ensinar. Então o primeiro critério que nós temos que aprender é ensinar a obra de Deus, instruir pessoas. Por exemplo, o pastor chega, você vai ser um diácono da igreja. Aí o irmão, tá bom, vou ser um diácono. Mas não ensina para este obreiro, que é um auxiliar e agora vai passar o diaconato, quais são as suas funções dentro da igreja. Né? Se faz necessário você saber a importância do cargo que você está exercendo, né? E qual é a sua função dentro da igreja como um diácono da igreja, né? Pois cujo objetivo, na verdade, mudando sempre de posições de eclesiástica dentro da igreja, sempre o nosso objetivo principal é servir a igreja. E o diácono, ele é aquele obreiro que ele é um copeiro da igreja, ele está ali para servir a Santa Ceia, ele está ali para auxiliar o pastor, ele tem que ser um diácono que tem uma dinâmica boa, que tem uma boa comunicação com os irmãos, ele tem que ter um bom testemunho, porque o diácono de amanhã vai ser o pastor, o de hoje será o pastor de amanhã. Então ele tem que aprender a respeitar as posições dentro da igreja, a sua função, né? E muitas pessoas pensam, por exemplo, o diácono, na maioria das vezes, os diáconos estão sentados no púlpito. É errado? Não. Mas aí o diácono, às vezes, não tem um porteiro na igreja. Qual é a função desse diácono? Não tem porteiro, vou ficar lá na portaria da igreja, atendendo com um sorriso no rosto, recepcionando os irmãos. Ou seja, o diácono, ele auxiliar o diácono, ele está ali para servir esse trabalho da obra do Senhor, para fazer com excelência, porque Deus se agrada, não é o pastor que se agrada, é Deus que se agrada quando nós fazemos o nosso trabalho com excelência na obra de Deus, né? Então aqui vai dizer que os primeiros se reuniram em um ano e todos os discípulos e foram chamados pela primeira vez de cristãos, homens instruídos,
devidamente capacitado para fazer a obra do Senhor, né? Então, irmãos, temos que aprender isso, né? O que é um presbítero? Hoje, a minha posição eclesiástica na igreja, eu sou um presbítero da igreja, eu sou pastor setorial, mas no ministério, a minha divisa eclesiástica é presbítero. O que é o trabalho de um presbítero? O presbítero é um pastor local. Quando o pastor presidente não está, na ausência dos demais pastores, o presbítero ele é aquele homem que tem que ser um homem idôneo. Ele pode dar santa ceia, ele pode celebrar casamento, ele pode orar sobre o enfermo. A Bíblia diz que o presbítero colocará o óleo da unção na sua mão e orará sobre o enfermo e ele será curado. Então o presbítero ele tem que ter essas qualidades. Mas a gente tem visto muitos obreiros presbítero, que um dia eu fui chamar um amigo meu para pregar, ele disse, não, eu ainda não estou preparado para pregar, e ele é um presbítero. Então o presbítero jamais ele pode dizer algo dessa natureza. Ele tem que estar preparado para trazer uma mensagem de Deus para a igreja, né? Mas isso requer aprendizado, requer treinamento, enfim. O objetivo desse vídeo é falar sobre a organização da igreja, fazer discípulo. E fazer discípulo é você instruir os seus auxiliares, os seus presbíteros, os seus diáconos, qual é a função de cada um deles, para que eles possam saber o que eles têm que fazer dentro da igreja com excelência para a glória, não do pastor, mas para a glória do Senhor Jesus, que é o dono da obra. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, já diante da Tua presença, te louvamos e bendizemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por isso nós te louvamos e cremos na vitória, em nome do Senhor Jesus, Pai. Seja conosco, nos abençoando, todos aqueles que têm se inscrevido no nosso canal, abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa, Pai, a vida de cada um, Pai, que tem assistido o programa Pão Diário, seja no Brasil ou fora dele. Abençoe em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.